A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. Qualquer coisa vocês podem mandar aqui no chat, tá bom? Então, hoje a gente vai estar realizando a segunda rodada do evento Responde. Vamos estar abordando um pouquinho essa questão, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa lei ela veio para mudar, né, algumas práticas de coleta e armazenamento de dados pessoais que as empresas praticam hoje, né? Esse evento ele está sendo gravado. Depois a gente vai disponibilizar esse material, tá? Na página da consultoria, para vocês estarem fazendo eventuais consultas. O meu material já está disponível na ferramenta, para caso vocês queiram abaixar e acompanhar. Eu vou falar um pouquinho sobre a lei, tá? A parte conceitual. Depois a gente tem o time de produto, que vai estar falando, e também temos o pessoal do cloud, que eles vão mostrar a ferramenta de cloud para vocês, tá bom? E no final a gente vai reservar um tempinho para as dúvidas. Mas caso as nossas apresentações já venham surgindo dúvidas, vocês já podem colocar também no chat, que a gente já tem pessoas para responder, tá bom? Bom, vou me apresentar para vocês. Eu sou a Milena Greg. Eu estou na TOTUS desde janeiro de 2019. Eu fico locada na Matriz, tá, em São Paulo, e eu faço parte do time da consultoria de segmentos. Bom, como eu já mencionei, né, eu vou falar um pouquinho sobre essa lei, sobre a forma que ela vem impor, né, para as empresas que fazem uso de dados pessoais, né. Hoje a gente está vivendo um momento meio incerto, onde a gente está tendo que se reinventar, né, por conta dessa pandemia. A gente teve várias mudanças que o governo impôs, né, que ele, na verdade, ele não impôs, ele adotou, né, e a LGPD ela não foi diferente, né? Nesse cenário de pandemia, a gente também teve algumas modificações na LGPD, só que eu vou deixar para falar um pouquinho para vocês mais para o final, tá? Então, eu vou começar falando para vocês da evolução dessa lei, né? Na verdade, desde 2010, o Brasil já possui, né, algumas leis que garantem essa questão de tratamento de dados, tá? Então, ele já vinha se preocupando da forma de utilização de dados pessoais. Então, lá em 2010, através de uma consulta pública, foi efetuado um anteprojeto, né? E após 2 anos, esse projeto ele virou lei, que é a Lei 4.060 de 2012, né? Então, ela já trazia a questão de tratamento de dados pessoais e algumas outras providências, tá? Aí a gente teve em 2013 aquele boom da internet, né? Então, eles foram lá e criaram um outro projeto, e esse projeto acabou virando lei em 2014, né? Que é aquele projeto conhecido como Marco Civil da Internet. Ele também trazia a questão de compartilhamento de dados, mas ele traz mais focado aqueles compartilhamentos de dados pessoais que a gente tem que ocorre dentro da internet, tá? Mas se a gente, dessa mesma forma, observar, hoje o Brasil já tem algumas questões de leis que falam em questão de dados pessoais, né? Então, Código de Defesa do Consumidor, se a gente observar, ele já traz a questão de dados pessoais. A gente também pode olhar aquele cadastro positivo, que também já tem umas particularidades, né, na questão de compartilhamento de dados. Só que a gente não tem uma coisa tão global. A gente tem cada segmento, vamos dizer, com a sua lei, né? Então, nessa mudança toda, né, em 2012, 2014, a gente teve essa questão do marco civil que entrou, mas ela também não é utilizada de uma forma tão correta, né? Então, o que aconteceu? Todos esses anos passando, em 2018, a União Europeia, né, que não é um país onde que ele instituiu essa lei de proteção de dados, né, ela regulamentou essa lei. Então, hoje a gente conhece ela como GDPR. Essa lei ela acabou se tornando referência, né, em questão de regulamentação de proteção de dados no mundo inteiro. Muitos países acabaram até adotando essa questão da GDPR, e aqui do Brasil não seria nada diferente, só que aqui a gente está vindo contra a figura, né? Não é a GDPR, é a LGPD. Então, ela foi criada para quê?
como na União Europeia, né, eles viram essa questão de necessidade de regulamentar uma forma que a empresa tem que coletar esses dados, principalmente aquelas que acabam utilizando também o acesso via internet, né? Porque foi como eu falei, a gente tem várias leis, mas a gente não tem nada tão específico, então acaba o quê? Às vezes fazendo armazenamentos incorretos, compartilhamentos inadequados. Então a lei vem para o quê? Regulamentar toda essa forma que a gente acaba fazendo de coleta de dados. Então, como eu falei, já tem alguns, né, países que já estão fortemente adequados, que é a União Europeia, eles já funcionam perfeitamente, eles já têm a agência deles, eles já fazem aplicação de multas, tá? Então, lá funciona adequadamente. A gente tem alguns países que estão se adequando, né, à GDPR, temos alguns que estão parcialmente adequados, temos nós aqui, né, que a gente criou a nossa LGPD, né, que a gente vai começar a colocar em prática ela. Tem alguns países também que não se adequaram nem à GDPR, nem à LGPD, mas sim também fizeram a sua própria lei de proteção de dados, como também a gente tem aqueles países que não estão nesse tema ainda, né, não estão discutindo sobre essa questão. Bom, vou falar para vocês um pouquinho do objetivo, né, dessa lei. Então, ela veio, como eu falei, regulamentar a forma de coleta, né, a forma que a gente acaba utilizando os dados pessoais de pessoas físicas, né. Essa lei, ela é voltada à pessoa física, né, então ela traz uma grande importância, que é aquilo que as empresas vão ter que o quê? Analisar na hora de coletar um dado, né, ele vai ter que passar clareza, o porquê que ele precisa coletar aquele dado, né. Hoje, muitas empresas acabam fazendo uma coleta, às vezes, sem necessidade, que acaba gerando até excesso de informação. Se a gente parar para pensar, é um exemplo que eu sempre dou, quando a gente vai na farmácia, eles solicitam o nosso CPF para cadastro. Eu, particularmente, não me recordo de nunca eles terem me explicado por que eles precisam do meu CPF, né? E com a entrada da LGPD, essa forma vai ter que ser melhor esclarecida, né? Eles podem solicitar meu CPF desde que haja necessidade, mas eles vão ter que me explicar, vai ter que ser uma forma mais transparente por que eles precisam daquele meu cadastro, né? Então, isso vem, né, mudar algumas formas e vem para deixar também clareza nos seus processos. Então, o que que essa lei vai tratar, né? Essa lei, ela, como eu falei, ela é para pessoa física, então ela vai tratar tanto pessoas identificada como identificável, né? Um exemplo de identificada é o meu nome, né? Eu falando meu nome, vocês sabem quem eu sou. Identificável um exemplo é o meu endereço de e-mail, meu telefone, que esses dados podem chegar até a mim, né? Se a gente observar, o artigo 5 da lei, ele menciona alguns pontos, né, que está relacionado a pessoas. Então, ele fala desde aqueles que são capazes de identificar de alguma forma isolada ou também numa forma conjunta, né? Então, um exemplo seria o nome, o RG, o CPF, endereço, o e-mail, os dados de localização acaba chegando até a gente, né? Como também endereço de IP. A lei também traz a questão de dados pessoais sensíveis, tá? Esse até chega a ser um dos principais, né? Uma das principais questões que a lei traz é a questão desses dados sensíveis. Esses dados, eles acabam revelando, né, alguma característica pessoal da pessoa, que algum exemplo é o quê? Religião, o sexo, posição política, orientação sexual, dados bancários, filiação sindical. Então, a lei ela traz algumas particularidades quando a gente acaba tratando dados pessoais sensíveis, tá? A lei fala também de dados pessoais anonimizados, né? Essa técnica, ela é uma técnica de processamento, onde ela acaba removendo ou modificando alguma informação. Ele vai ter a informação, mas ele não vai identificar de quem que é aquela informação, tá? Hoje já é utilizado
né, esses processos para quando se faz pesquisa. Um exemplo é o IBGE, eles acabam utilizando, eles anonimizam alguns dados, porque para eles não interessa quem é a pessoa, interessa só algumas questões, tá? Então a lei também traz essa questão de anonimização. A lei fala sobre tratamento de dados, né? Essa é a operação realizada com os dados pessoais. Então, a partir do momento que a gente acaba fazendo uma coleta, ou a gente recepciona um dado, ou a gente acaba utilizando de alguma forma, ele vai ter que ter um tratamento, tá? A gente vai ter que tratar da forma que a gente está coletando, a forma que a gente está armazenando, se isso vai gerar, se isso tem uma segurança, né? Se a minha base tem uma segurança, se não corre o risco de eu compartilhar. Então, eu já não vou poder só simplesmente coletar, eu vou ter que fazer um tratamento de dados também. E a lei também traz a questão dos principais, né, dos princípios e hipóteses que eu posso, sim, processar dados pessoais. Lógico, eu posso processar o dado? Posso. Em nenhum momento nós estamos falando que não pode, mas a gente tem que ter o quê? Cautelas, né? Verificar o que a gente está processando. E a lei traz alguns princípios que assegura a gente da gente poder fazer esse processamento de dados. Então, quais são essas hipóteses, né? A primeira, que eu acho que é a mais importante, é a questão do consentimento expresso, né? Com a entrada dessa lei, vai ser necessário o consentimento expresso do titular. Para mim pegar, ter esse consentimento expresso, eu preciso dos dados da pessoa, né? Preciso de algumas particularidades. É interessante que o quê? Tem que ser tudo impresso e tem que ser assinado, tá? E aí a gente vai ter que verificar como que é a forma que a gente vai armazenar isso, que não tenha, né, questão de compartilhar errado, de extraviar, é tudo questão de processo, né? A gente também tem a questão de execução de contrato. A gente pode utilizar os dados pessoais numa execução de contrato, né? Mas a gente também tem que prestar atenção naqueles dados que a gente vai colocar ali dentro, né? Não tem como hoje eu comprar uma casa ou fazer qualquer tipo de contrato se eu não colocar ali os meus dados pessoais. Então, a lei ela traz essa questão que você pode sim fazer esse processamento quando for referente à execução de contrato. A lei fala também da questão de cumprimentos de dever legal, né? Isso aqui eu acho que tem até um pouco a ver com a questão de admissão, de RH. A gente precisa, às vezes, coletar alguns documentos necessários, porque a gente tem obrigações legais, né, a ser cumpridas, exemplo, o e-social. Então, a gente acaba tendo que ter essas informações e solicitar elas. Então, a lei também traz esse princípio. Também temos a questão de defesa de direito, né, que é processos de ações judiciais. A lei também garante que você pode trabalhar com dados pessoais dentro de uma defesa de direito. Falando ainda sobre essas principais hipóteses, a gente também tem a questão de proteção da vida, né? Então, isso se encaixa muito a questão de saúde, né? Planos de saúde, convênio médico, seguro saúde, eles precisam de dados pessoais, até eles precisam até de dados sensíveis, né? Porque tem que preencher a pólice, essas coisas, e precisa de alguns dados mais específicos. Então, a lei garante que essas operadoras podem sim utilizar desses dados, tá? Tem também a questão de tutela de saúde, foi o que eu falei, né? Temos também a questão de interesse legítimo do controlador. O que seria isso? Tem empresas que acabam, o segmento dela, ela precisa de dados pessoais, né? Então, cabe a ela o quê? Identificar que ela precisa daqueles dados, né? Ter respaldo jurídico disso e falar, não, eu sou, é interesse meu, eu preciso, né? E aí ela pode sim, se ela estiver adequada às leis, ela pode usar isso em prol dela, tá bom? Como também temos a questão de proteção ao crédito. Exemplo aqui é banco, né? Não tem como a gente fazer um financiamento, abrir uma conta sem ter dados pessoais. Então, o banco tem tudo que for questão de proteção de crédito está amparado
perante a LGPD e eles podem fazer esses tratamentos, tá? É só assim, é uma questão que a gente tem que, né, levar em consideração. A lei traz esses princípios, tá? Só que lá no artigo 7, ela menciona que a gente pode sim fazer tratamento, qualquer operação com os dados pessoais, mas tem que se enquadrar nessas hipóteses, tá? Se tiver fora dessas hipóteses, a gente pode levar a multas, né, altíssimas, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho no final, tá? Como eu falei lá no começo, essa é uma lei para a pessoa física, né? Então, ela traz a questão do direito do titular. Então, todo titular do seu dado, ele tem alguns direitos, tá? E qual seria esses direitos, né? A empresa em si, quem tratar do dado, vai ter que ter uma base, alguma coisa, né? A gente não sabe ainda, mas a lei fala que o quê? Que o titular tem que ter acesso aos seus dados. Para quê? Para verificar se os dados estão certos, se não está incompleto, se está desatualizado, para que ele possa realizar essa correção, tá? Tem a questão também da confirmação, né? Foi como eu falei, ele tem que dar autoridade para aquela empresa, né? Consentimento, autoridade não, consentimento para a empresa poder trabalhar com o seu dado, né? Tem a questão também da eliminação, caso o titular ache que está sendo utilizado de uma forma não lícita, ele pode pedir, né, a eliminação de alguns dados que ele não acha necessário para aquela determinada coisa, né? E temos também a questão da portabilidade de fornecedor. Um exemplo que a gente pode usar aqui são até os bancos também, porque nós temos conta, lá estão todos os nossos dados, a gente quer deixar de ser correntista daquele banco e passar para outro. A gente pode pedir o quê? A portabilidade, né? Então, sai totalmente os seus dados daquele banco X e vai para o banco Y, tá bom? E a gente tem também o quê? A eliminação dos dados da base, que seria a eliminação total. Só que aqui é um ponto importante, né? Essa questão da eliminação total, que nem todos os dados a gente pode ser eliminado. A lei traz essa questão que é um direito do titular, mas ele é um direito que tem que ser analisado, tem que ter respaldo. Por quê? Não é tudo que a gente pode se apagar, né? Eu vou voltar com aquele exemplo de RH, uma admissão. Eu trabalho na TOTS, quando eu sair eu vou pedir a eliminação dos meus dados. Eu não posso pedir isso. Por quê? Porque a empresa em si tem obrigações para realizar, né? Então, não é tudo que a gente pode eliminar. É óbvio que cabe à empresa ter um respaldo daquilo, né? Para o quê? Informar aquele titular que está pedindo a sua eliminação, tá bom? Ainda falando de direitos de titular, né? Se a empresa efetuar algum tipo de compartilhamento que aparece os dados pessoais, precisa deixar a informação clara para esse titular, tá? Eu gosto de usar bastante exemplo, que eu acho que fica mais claro quando a gente fala, né? E aqui um exemplo que a gente também pode usar é prestação de serviço de terceiros, né? Às vezes a gente manda funcionário para prestar um serviço de terceiros e lá no contratante eu preciso informar quem é o funcionário que eu estou mandando, os documentos pessoais dele, né? Até para identificação. Só que vou ter que deixar claro agora com a entrada da LGPD para o titular, informando que eu estou compartilhando os dados dele, porque ele tem que saber com quem que está indo os dados dele, tá bom? A gente também tem a questão do direito de revogar, aquele direito que um dia foi dado à empresa para tratar, igual, voltando ao exemplo da farmácia, eu autorizei a farmácia a tratar os meus dados, agora eu não quero mais. Vou lá e eu posso revogar esse direito, tá? E temos também a questão do quê? Da reclamação. O titular ele pode reclamar tanto para o controlador como também para a ANPD, né, que é a agência nacional que vai cuidar dessa questão da LGPD. Ele pode fazer qualquer reclamação da empresa, qualquer denúncia, tá? Se ele achar que algum dado dele foi compartilhado inadequado ou está fazendo de uso do dado dele sem ele saber, enfim, ele pode fazer essa reclamação, tá? Como também oposição. Ele acha que ele deu consentimento, mas ele considera que foi irregular aquela forma que foi tratado os dados dele. Ele pode se oposicionar sobre isso.
falei um pouquinho, né, sobre o direito de titular, um pouquinho sobre os princípios, né? Só que para que tudo isso tenha um controle, haja um processo dentro das empresas, né, de uma forma adequada, a empresa vai precisar contar com algumas figuras, né? São os profissionais, né, específicos, a gente tem que ser uns profissionais específicos que entendam um pouquinho, né, sobre essa questão da lei, essa questão de processo, né? Então, a lei ela traz algumas figuras, que é o controlador, que vai ser o profissional que vai tomar algumas decisões sobre a questão de tratamento de dados dentro da empresa, tá? A gente também tem a questão do operador, que ele vai ser o responsável para aplicar essas decisões que foram tomadas, e a gente tem o encarregado também, que vai ser o intermediador, tanto entre o controlador como a questão da agência nacional, né? Que vai estar fiscalizando as empresas e a gente vai ter essa figura do encarregado que vai estar fazendo esse intermédio. Então, assim, essa equipe ela vai ser responsável, né, por atender tanto as solicitações que são sobre esses assuntos para os usuários, como também para a autoridade reguladora, né, que é a ANPD. Foi como eu falei, o ideal é que esse profissional conheça um pouquinho sobre essa legislação, né, que ela chega a ser nova, mas que a gente já tem bastante conteúdo e que tem algumas práticas de proteção de dados, né? E além de acompanhar o quê? A figura deles vai acompanhar esse processo dentro das empresas, né? Porque vai ter que fazer um mapeamento, verificar quais são os departamentos que acabam recebendo dados pessoais, o que, que eu tenho que melhorar no meu processo, aonde eu estou armazenando isso, né? Então é interessante que essas figuras comecem desde o início do projeto para poder acompanhar, né? Toda essa implantação que tem que ser feita. A lei ela traz 10 princípios, né? Esses princípios eles estão ligados diretamente com o titular, né? Só que vai caber o quê? As empresas refletir sobre essas questões, né? Então, eu vou ter que ver como empresa se a finalidade daquele dado que eu estou coletando é, é válido, eu preciso daquilo, eu preciso fazer uma adequação, eu preciso minimizar a quantidade de dados que eu coleto, eu tenho que me atentar à questão do direito do titular, que eu falei para vocês, porque outra, eles vão ter que ter livre acesso a isso. Como que eu vou fazer um livre acesso para eles, né? Eu tenho que ter qualidade naquele dado que eu estou coletando. Transparência é um ponto chave, porque eles têm que saber, têm que deixar claro para o titular, né, o porquê que eu estou coletando isso. A responsabilidade depois de prestar conta, hoje a gente ainda não sabe como vai ser essa questão de prestação de contas para a NPD, mas a gente sabe que a lei está lá, fala que a gente tem que ter responsabilidade para prestar conta para eles, isso vai ser através de relatório ou através de um programa, a gente ainda não sabe, mas a lei garante que a gente vai ter que ter isso. A questão também da segurança, será que a forma que eu coleto, que eu estou armazenando é seguro? Qual é a prevenção que eu tenho disso, né? Se algum dado meu for compartilhado. E também tem a questão da não discriminação, né? Porque a gente cai naquela questão dos dados sensíveis, né? Que às vezes os dados sensíveis ele pode discriminar alguma atitude, né? Então a gente precisa ficar, cabe às empresas que refletir, né? Esses 10 princípios que estão ligados aos direitos dos titulares. Falar um pouquinho da ANPD para vocês, né? Já mencionei ela em alguns momentos. Ela até o momento ela não foi nomeada, tá? A gente sabe que tem alguns nomes aí, né? Pela internet rolando, falando que teve indicações, mas oficialmente ela não foi instituída, tá? A gente sabe que essa agência ela vai fiscalizar e a gente também acredita que eles vão o quê? Formar processos, diretrizes para a gente, né? Para a gente ter um melhor alinhamento disso. Ela vai ser composta por 23 representantes, tá? Todas essas mudanças que nós tivemos de lei e MP sendo publicada, uma coisa que tem que ficar bem atento é que a questão da NPD, ela não mudou em nenhum momento, então ela tem que ser constituída agora em agosto de 2020, tá? Então, ela só vai mudar esse prazo se acaso vir alguma lei, uma MP nova falando que não vai ser agora. Mas até hoje a gente não tem nada disso. Então, eles têm que nomear essa agência até agosto. A lei fala da questão de incidência, né? De segurança.
Então, no caso de ter alguma incidência no tratamento, vai ser responsabilidade da empresa, né, do encarregado comunicar a NPD. Foi como eu falei, a gente ainda não sabe como essa questão, se vai ser sistema, relatório, né? A gente acredita que se for instituído até agosto, depois disso a gente vai ter já alguns pontos mais claros e já uma diretriz melhor para acompanhar, tá? Penalidades, a lei já traz essa questão, né, das penalidades, que pode variar desde advertência, multa diária, até valores financeiros que pode chegar até 50 milhões de reais, como também a suspensão da atividade, tá? Agora em abril, né, o governo ele implantou o Comitê de Governança de Dados, tá? Esse comitê ele criou uma cartilha com algumas orientações que são voltadas para a entidade administrativa pública. Tá? Só que eu achei bem interessante o conteúdo. Eu acho para as empresas que vão começar esse processo ainda, né, de análise, o que tem que ser implantado ou não, eu acho legal essa cartilha. Então, estou deixando para vocês aqui, é um QR Code, ele vai direcionar vocês para uma página da TOTUS. Essa página é sobre o tema de LGPD, lá vocês vão encontrar bastante conteúdo, até do que eu falei aqui, também vai encontrar a questão dos produtos lá, né, sobre as entregas, tudo. E eu deixei para vocês lá essa cartilha. Caso for interesse, vocês podem fazer o download. Bom, eu acabei nem falando da vigência da lei, né? Eu resolvi deixar um pouquinho para o final. Eu acho que muita gente ficou se perguntando, ela falou e não falou da entrada. Eu preferi deixar para explicar até um pouquinho melhor para vocês, né? Porque, como a gente sabe, a lei veio, né? A LGPD veio através da Lei 13.709, e ela foi sancionada em 2018, que estabelecia já a entrada da LGPD agora para agosto de 2020. Né? E com ela também a nomeação dos representantes para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Com toda essa mudança que a gente vem passando, né, nesse cenário, a gente sabe que tinha também um projeto de lei que estava lá no Senado, que já tinha sido aprovado e que eles já tinham encaminhado para a Câmara, só que não tinha votado. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Veio uma MP, né? Uma MP que foi publicada em abril, que altera somente o parágrafo 65 da lei, que fala que o início da vigência da LGPD vai ficar para 3 de maio de 2021. Não sei se todos sabem, mas uma MP ela é uma medida provisória, então ela só tem validade de 120 dias. E se ela não for votada em 120 dias para virar lei, ela perde a sua validade. Se a gente for contar do dia que foi publicada essa medida, se a gente contar 120 dias, ela termina em agosto. Então, se essa MP não for votada nesses 120 dias, ela cai, ela caduca, e a gente volta para a Lei 13.709, que também fala que o nosso início tem que ser agosto de 2020, tá? O que aconteceu? Aquele projeto, né, de lei que a gente tinha, que o Senado já tinha aprovado e que estava parado na Câmara para votar, ele foi votado, tá? Então, no dia 19 de maio, agora, a Câmara aprovou esse projeto. Só que ele também alterou sua vigência. Ele tinha uma vigência diferente, né? E a Câmara está vendo que sim, a gente já tem a necessidade de estar com a LGPD funcionando esse ano. Até por conta de tantas coisas que estão acontecendo, são tantos dados que estão sendo compartilhados, né? Eles entendem que o quê? A gente precisa colocar a LGPD em agosto. Então, esse projeto volta com a data de vigência para agosto de 2020 e ele deixa suas sanções para agosto de 2021, tá? Agora que aconteceu essa votação, esse projeto segue para o presidente, tá? Para ver se ele aprova ou não. Então, a gente tem um cenário meio incerto, né? Porque ou a gente tem uma MP que ainda não foi votada, que ela pode caducar, né? E a gente volta para agosto. Então a gente fica esperando o que vai acontecer, tá? Tanto da parte da presidência, né? Porque tanto ou ele vota nesse projeto e põe ele em vigor, ou então ele faz essa medida provisória virar lei
e aí a gente entra só em 2021. Tá bom? Eu sei que muitos devem estar pensando, né? A gente tem tanta coisa no que se preocupar nesse momento, entendemos e sabemos que uma hora, infelizmente, ela vai entrar, ou agora ou depois, né? Aí cabe a decisão de cada um, né, na questão dos seus processos. A gente sabe que são muitos processos que têm que ser analisados, a gente sabe que o departamento que mais vai se pegar nessa questão de dados pessoais é o RH, né, porque eles tratam dados pessoais, é o departamento que mais coleta os dados, né? Então a gente sabe que o processo ele é grande, tá? Então a escolha é nossa da gente começar agora ou deixar o governo decidir realmente quando isso entra. Bom, o que eu tinha para falar de LGPD, tá? Ficou por aqui, tá? Acabei deixando essa questão um pouquinho da vigência por último mesmo, porque eu sei que ficou um cenário meio confuso, né? Porque a gente tinha já uma data, mudou, agora a gente tem dois processos andando, né? Distinto, mas espero não ter assustado vocês, tá bom? Aqui eu estou deixando os próximos eventos que a consultoria vai estar fazendo com o cliente, tá? Esse QR Code leva vocês, né, para a página da consultoria. É uma página de eventos, onde fica todos os nossos links dos eventos que a gente vai ter durante o ano. Nessa mesma página é a página que eu vou disponibilizar depois esse vídeo gravado para vocês acessarem, tá bom? Aqui é a nossa página da TOTUS. Deixa eu entrar aqui, mostrar para vocês um pouquinho. Não sei se todos já conhecem, né? A página da TOTUS.com é uma área logada, ela é uma área para cliente. A gente clica aqui no Sou Cliente e vamos até o espaço Legislação. Essa página é uma página da consultoria, né? Nós somos responsáveis por toda a alimentação dela. Sempre que você acessar, vai abrir esse pop-up. Esse pop-up, caso você queira receber as novidades, tanto de fiscal, tributário, RH, enfim, todos, vocês podem colocar o seu e-mail aqui, tá? E receber conteúdo. E aí vocês vão estar recebendo todas as documentações, todas as últimas novidades que a consultoria disparar, vocês vão estar recebendo no e-mail, tá? Então, esse espaço, ele sempre trata as últimas legislações, né? Aquelas que estão no auge. Então, hoje a gente tem essas 4 e a gente tem a LGPD que a gente está falando no momento, né? Eu vou entrar aqui para vocês conhecerem essa página, que foi aquela página que eu falei para vocês que eu só vi a cartilha. Então, aqui tem tudo o que eu falei para vocês, desde a questão do objetivo, tá? Até a questão de segurança. E aqui, ó, no guia prático de boas práticas, né? Eu deixei para vocês fazerem o download da cartilha. Como eu falei também, tem algumas informações de produto, né? Ó, a gente tem o pessoal aqui, ó, da linha Proteus, a gente está tentando deixar de uma forma mais centralizada para vocês clientes terem um acesso até mais fácil, né? Não ter que ficar procurando. Então, aqui, ó, tem tudo que o Proteus está disponibilizando de documentação sobre o tema LGPD, vocês conseguem verificar aqui. Tá bom? Aqui a gente tem as últimas atualizações. Essas últimas atualizações são documentações que a consultoria faz e acaba vindo para cá também que vocês acabam tendo acesso. Bom, aqui as legislações, que é referente à LGPD, tá? Temos o portal do cliente e temos ciclo de vida também de alguns produtos. Tá? Aqui é o blog, Espaço Legislação, te remete àquela primeira página, e a gente tem aqui, ó, faça suas inscrições para os próximos eventos. Essa é a página que eu deixei para vocês do QR Code, tá? Que ela vai falar o quê? Quais são os nossos próximos eventos, tá vendo? A gente já teve a primeira rodada de alguns eventos, o vídeo fica aqui. Aí é só vocês clicarem que vocês vão ter acesso a essa gravação, tá bom? Depois eu vou disponibilizar aqui, ó, no link do Proteus, tá bom? E aqui fica todos os nossos eventos que a gente tem durante o ano. Bom, eu acho que o meu era isso mesmo, tá? Mas eu fico por aqui. Vocês tiverem dúvida, alguma coisa, pode ir mandando no chat, que a gente vai respondendo, tá? Eu vou passar agora para o César, ele vai falar um pouquinho sobre o Proteus, tá bom? Só um minutinho que a gente vai trocar de apresentador. Obrigada.
Obrigado, Milene. Vou publicar aqui a minha apresentação. Tá bom. Todos já estão vendo? Sim, está compartilhando já. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou César Monteiro, sou gerente de ofertas da plataforma Backoffice Proteus. E a ideia é falar um pouquinho agora, né, diante do que a Milena já expôs, sobre como o Proteus vai tratar os dados protegidos, tá? Então, é importante que vocês atentem, né, a tudo que ela comentou com relação aos prazos, principalmente. Então, existe aí um impasse com relação a essas questões de prazo. Mas é importante que vocês se atentem que o processo da LGPD ele não olha só um produto ou um RP, por exemplo, né? Ele é muito mais amplo que o RP, ele engloba todos os processos de uma empresa. Então, antes mesmo de a gente partir para uma parametrização de uma solução, como é o ERP, é importante que vocês avaliem, né, a empresa de vocês avaliem os processos, avaliem todas as ferramentas que, por algum motivo, possam circular dados pessoais. Exemplo disso, fora do ERP, né, que normalmente trafega os dados, como a Milena bem citou, de dados de folha de pagamento, né, de pessoal, de contatos de um relacionamento de um cliente, mas é importante que vocês avaliem outras ferramentas. Se você empresa tem uma ferramenta de CRM apartada, por exemplo, o próprio e-mail, é muito comum quando você vai fazer alguma campanha, por exemplo, trafegar dados em planilhas eletrônicas direto para o e-mail. Então, tudo isso é passível, né, está sujeito às sanções previstas na LGPD. Então, é importante, como eu disse, avaliar o todo e sim depois partir para a parametrização da ferramenta, né? No caso do ERP Proteus, nós estamos, né, movendo esforços para que a gente possa disponibilizar ferramental a vocês para tratamento desses dados, tá bom? E falando um pouco sobre esses tratamentos, né, então a lei prevê, o primeiro ponto dele é o tratamento, né, a configuração e identificação desses campos pessoais e sensíveis, tá? Então, como está previsto na lei, a gente deve identificá-los e saber e como poder configurá-los. Nós criamos para isso, dentro do módulo configurador, então, um cadastro de restrição a acesso a campos pessoais e sensíveis, bem como atrelado ao usuário, né? Ao usuário ou a um grupo de usuário. E a TOTUS já fez em todos os módulos padrões dela um levantamento daqueles campos que são pessoais e sensíveis e já está sugerindo quais são os tratamentos para esses campos. Porém, diante do processo que vocês vão avaliar, né, todo o mapeamento que vocês vão fazer na empresa de vocês, é importante que vocês identifiquem quais são os campos que vocês precisam tratar e se o tratamento já está de acordo com o que foi disponibilizado pelo Proteus. Se não estiver, vocês vão poder editá-los e alterá-los de acordo com a necessidade de vocês, bem como vão poder incluir campos pessoais ou proprietários de vocês, desculpem. Se vocês tiverem, por exemplo, uma personalização, né, alguma rotina customizada na empresa de vocês, vocês vão poder mapear esses campos também para que possa ser identificado e também ter o seu tratamento perante todo a LGPD. Tá? Como eu disse, né, anteriormente, o ponto importante aqui, pessoal, é revisão de processos. Né? A LGPD, acho que é importante aí passar por uma revisão e identificar as informações, né, que deverão ter restrição de acesso. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E se vocês, né, a empresa de vocês ainda não começou esse mapeamento, é importante que vocês comecem o mais breve possível. Né? Diante do impasse que nós temos, mesmo até vocês concluírem esse mapeamento, parametrizar a ferramenta, isso demanda aí tempo e esforço do time de vocês, tanto na área de TI quanto na área de negócio, tá?
E é importante também salientar que o Proteus ele já está disponível, né, o pacote para que vocês possam começar todos esses trabalhos de configuração de campos pessoais e sensíveis, tá bom? E como é que isso fica? Então, lá no configurador, como eu disse, tem lá um cadastro que identifica cada um dos seus campos e como é que eles devem ser classificados perante aquilo que a Milena já comentou inicialmente, tá bom? Além disso, nós também disponibilizamos uma técnica, né, dentro do Proteus que a gente chamou de ofuscamento. Então, antes da LGPD, antes desse tratamento todo que nós começamos a disponibilizar, os usuários que tinham acesso, por exemplo, a essa entidade que aqui é o cadastro de contatos referentes a um determinado cliente, lá no módulo de faturamento ou no módulo de CRM, qualquer um que tivesse acesso, né, qualquer usuário que tivesse acesso a essa rotina, poderia ver os dados dessa forma, né? Todas as informações, ele poderia acessar, visualizar os dados normalmente, tá? Então, ele podia fazer o uso livre das informações. A partir do momento que a gente bloquear o acesso àquele usuário, vocês começam a enxergar o dado dessa forma, né? Então, o usuário que não tiver acesso a dados sensíveis, né, a dados pessoais e sensíveis, vai começar a enxergar a informação desta forma. Ou seja, não é um erro, tá, pessoal? Ele está com asteriscos mesmo, porque ele foi ofuscado. Foi uma forma que nós identificamos, uma técnica que nós identificamos para que o usuário não consiga enxergar os dados. Somente os usuários que tiverem acesso, né, permissão perante a LGPD, vão poder ter a informação, poderão visualizá-la, tá? Da mesma forma, pessoal, a geração de relatórios, né, ou de obrigações legais, por exemplo, né, nesse caso aqui a gente está gerando um Sintegra, toda vez que esse arquivo magnético possua informações sensíveis, por exemplo, como é um do e-social, por exemplo, ele também não vai permitir ao usuário que não tenha acesso fazer a geração desse arquivo. Até porque, se eu permitisse que ele gerasse um arquivo, esse usuário indevidamente poderia ir lá no diretório onde foi gravado, abrir o arquivo, né, com o editor e poder acessar as informações pessoais. Então, isso está restrito também para os usuários que não tenham acesso, tá bom? Ou seja, se ele não tiver dentro do grupo de usuários ou tiver acesso a essas características, ele não vai poder gerar e vai ser apresentado essa mensagem, que também não é um erro. Na verdade, ele está alertando que o usuário não tem acesso aos dados pessoais, ok? Uma outra técnica importante, que a Milena também citou, é com relação à anonimização de dados. A anonimização é uma técnica para que você possa desvincular o dado da pessoa que é proprietária dela, tá? Como isso, César? Bom, imagine o seguinte, eu tenho lá informações sobre folha, informações sobre diversos itens, né? Mas eu, por algum motivo, passou o prazo legal que eu posso manter, mas eu quero manter essa informação, por exemplo, para fazer estatística. Eu quero saber quantas pessoas, por exemplo, num evento que eu promovi, participaram e quantas eram do sexo masculino, quantas do feminino. Eu ainda vou ter a informação, mas não vou conseguir identificar o dono. Ou seja, essa técnica prevê a eliminação das informações que são associadas diretamente a um indivíduo. Então, eu não consigo mais acessar a informação, ou melhor, o dono daquela informação. A informação continua lá para fins de estatísticos, mas eu não consigo mais saber quem é o dono. Hoje, no Proteus, a gente está disponibilizando já uma API para que permita a execução da anonimização, né? Então, você vai
através de um desenvolvimento, conseguir anonimizar alguns dados. Está previsto ainda que alguns cadastros do Proteus já vão ter essa funcionalidade nativamente. Então, isso está em curso, tá? Então, em breve também já terão essas disponibilizações feitas dentro da ferramenta, né? As outras que eu já comentei, inicialmente, né, de ofuscamento, já estão disponíveis. O ponto de atenção nesse caso é realmente o ciclo de vida, né? A Milene comentou, né, bastante sobre o RH. Então, por exemplo, nós somos obrigados a manter dados dos nossos participantes, dos nossos colaboradores, por 30 anos. Então, não faz sentido, durante esse período, eu fazer a anonimização, até porque eu tenho aí obrigações perante a legislação com relação àqueles dados, tá bom? Então, de novo, né, reforça aquela informação que eu comentei, que antes de mais nada, é importante vocês fazerem um levantamento, né, um mapeamento dos seus processos para entender quais são os dados e como eles devem ser tratados em cada uma das empresas de vocês. Um outro ponto previsto na lei é a questão de auditoria, tá? Então, auditoria referente a acesso, alteração ou exclusão dos dados sensíveis, tá? Então, a ideia é permitir auditar todas as atualizações desses dados, né, as autenticações de acesso a rotinas que possuem informações pessoais ou sensíveis, bem como a rejeição de acesso, né? Se eu neguei o acesso a alguém porque ele estava com acesso restrito, eu também tenho que logar. E isso, pessoal, hoje vai estar pronto já também no Proteus para que você use o Embedded Audit Trail, tá? Então, é uma nova ferramenta que foi lançada, né, muito mais performática na versão 12 e está dentro do módulo configurador do Proteus para que você possa fazer a auditoria de dados, tá? Eu vou mostrar isso um pouco mais à frente como funciona, tá? Importante destacar aqui que esse processo, né, de auditoria, ele onera, né, a performance. Uma vez que eu tenho que ficar identificando todo o acesso, né, esse log pode onerar a performance do servidor. Então, é importante que vocês, no momento de uma implementação, avaliem se o hardware está adequado a essa necessidade, tá? Para que vocês possam ter a segurança que não vai impactar o processo e o dia a dia da empresa de vocês, né? Então, notem que é um trabalho mais amplo de análise de processos, análise dos recursos computacionais que vocês possuem para que vocês possam atender todo esse processo, tá bom? Outra técnica que é importante ser analisada aqui é a questão de criptografia, ok? A criptografia, né, de novo, uma técnica para codificar a informação, né? E ela hoje é feita através do banco de dados, tá? Então, o banco de dados neste caso, né, é responsável por essa criptografia, né? O Proteus, ele não armazena o dado fica lá no banco de dados. E importante dizer que o Proteus está preparado para trabalhar com dados criptografados, ou seja, a partir do momento que vocês atualizarem o pacote da LGPD nos releases 12.1.23, 2.1.25 ou ainda no 12.1.27, se vocês já fizeram um upgrade, ele já está preparado, né, o nosso DB Access já está preparado para acessar esses dados, né, que são criptografados por uma camada dentro do banco de dados. Um ponto importante aqui de atenção é que esse é um recurso opcional de cada um dos bancos de dados. Então, é importante que vocês avaliem, né, com o fabricante de vocês, do banco de dados que vocês usam, seja ele Oracle, seja ele da Microsoft, o SQL, porque em alguns casos, se vocês, dependendo do modelo de licenciamento que vocês adotaram, ele vai ter um custo adicional para esta funcionalidade. Então,
é importante que vocês consultem o fornecedor de vocês para avaliar esse ponto. Caso vocês já estejam no nosso data center, por exemplo, né, daqui a pouco a Bruna vai falar um pouquinho sobre como o data center da TOTVS já está preparado para também atuar com isso, essa informação já está prevista, ok? E para a gente fechar um pouco do escopo aqui da lei, ela também prevê a possibilidade de acesso facilitado aos dados do titular. Então, como a Milena comentou, se uma pessoa, se é um cliente ou um funcionário de vocês necessitar, ele pode vir à empresa de vocês e falar assim, eu quero saber quais são os dados que você tem sobre mim e também solicitar, né, a alteração dos mesmos, caso ou ela entenda que não esteja adequado. Então, nesse sentido, nós vamos desenvolver um relatório, tá? Isso está previsto também para a segunda fase, que deve ser entregue aí em breve, para que a gente possa entregar esses dados ao titular, né? Então, ele vai ter um relatório de todos os dados que eles possuem dentro do RP. Outro ponto importante, pessoal, algumas pessoas nos procuraram e ligaram até no nosso suporte perguntando, poxa, quando é que a TOTVS vai liberar o patch para gerar o arquivo para ser entregue à NPD? Isso não existe, tá, pessoal? Nossa obrigação aqui, perante a LGPD, é com o titular, com a pessoa física, né, dona daquelas informações. Eu não preciso entregar nada. A lei, né, até agora, não exige nenhum arquivo ou relatório que eu tenha que entregar à NPD. Isso não existe. Meu relacionamento aqui é com o titular e se eu infringir alguma regra de uso daqueles dados, naturalmente eu estou sujeito às sanções da LGPD, ok? Bom, eu falei bastante do contexto, mas é importante agora, eu vou passar para vocês aqui uma visão no Proteus de como isso vai funcionar, tá bom? Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais no detalhe como essas informações vão ser tratadas no Proteus. Vamos lá? Então, lá no configurador, como eu disse, nós temos lá o grupo de campos, né, de dados protegidos, que eu posso identificar qual é o tratamento dele. No caso aqui, esse é o nome, ele é um dado pessoal. E eu também tenho, né, a amarração desse grupo com todos os campos no Proteus que possuem algum nome. E eu posso classificar ele de acordo com a necessidade. Notem que ele já vai, como eu falei, vir com uma sugestão, né, dos campos padrões do Proteus. E vocês vão poder incluir os campos personalizados. Agora, no usuário, também tem uma configuração a mais, né? Então, vocês vão perceber agora que esse usuário, Sérgio Barão, nós vamos ir lá no acesso, né, no cadastro dele e nos acessos, e setar que ele tem acesso a dados pessoais e também a dados sensíveis. Porém, esse outro usuário, chamado Marcos Oliveira, nesse exemplo que nós estamos dando, não terá acesso a dados pessoais e nem a dados sensíveis. E a ideia agora aqui é mostrar para vocês como é que é o comportamento do Proteus quando eu tenho esse cenário. Então, a distinção que ele faz entre um usuário e outro. E além disso, né, nós podemos configurar também nas políticas de segurança, vocês podem vir aqui na pasta de outros e configurar aquela questão que eu comentei de auditoria. Então, eu vou auditar acessos a rotinas com campos pessoais e sensíveis, deixar como sim habilitado para que o Audit Trail possa fazer toda essa auditoria. Então, vamos lá. Vamos acessar agora o Proteus com o usuário Sérgio Barão. Eu vou entrar naturalmente no Proteus e vou acessar uma rotina, como eu já mostrei o exemplo, no cadastro de clientes.
Notem que vocês conseguem visualizar os dados do cliente naturalmente, bem como os contatos relacionados a esse cliente. Agora, se eu fizer um acesso com o nome do Marcos Oliveira, que é aquele usuário que eu disse que não tinha acesso a dados pessoais, vejam o que vai acontecer. Vocês vão entrar na mesma rotina e vão começar a ver os campos pessoais e sensíveis de modo ofuscado, ou seja, lá com asteriscos, visto que ele não tenha nenhum acesso, bem como o cadastro de contatos relacionados a esse usuário. Isso não é um erro, como eu disse, é sim um tratamento. Isso também funciona, pessoal, para os relatórios. Então, eu vou emitir um relatório de faturamento, note que o nome do cliente está ofuscado. Eu posso fazer análise, mas eu não vou enxergar nenhuma informação. Da mesma forma, no livro fiscal, como eu havia citado, eu vou tentar gerar uma obrigação, um arquivo magnético, como o Sintegra, por exemplo, e ele vai dizer que eu não tenho acesso, porque meu usuário não tem acesso a esse tipo de informação, ok? E voltando lá, lembrem que eu tinha pedido para que todo o log fosse feito, a auditoria fosse feita. Vocês vão perceber que tudo que eu fiz, todos esses acessos, inclusive os acessos que eu não tive, estão aqui logados e identificados para que vocês possam, de alguma forma, identificar qualquer violação perante a legislação, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de como o Proteus vai tratar esses dados pessoais e hoje já disponível. Então, todas essas informações, como eu disse, já estão disponíveis, a própria Milena já comentou. Vocês podem encontrar mais informações nesta página no nosso TDN, então se vocês apontarem a câmera de vocês para esse QR Code, também poderão encontrar esse material, o link para esse material, onde vocês vão encontrar dados sobre tudo que nós estamos falando aqui, bem como as configurações necessárias para o Proteus e o acesso para download dos pacotes de atualização do mesmo, ok? Falando sobre a atualização do ambiente do Proteus. O Proteus está preparado para tratar esses dados pessoais e sensíveis perante a LGPD a partir do release 12.1.17, desde que o cliente possua garantia estendida, tá bom? Lembrando que a release 12.1.17 ele expirou no ano passado, então ele não está mais válido e os clientes têm um plano, deveriam ter um plano para fazer upgrade para os novos releases, de preferência para o último, que terá o seu ciclo de vida maior. Mas aqueles clientes que ainda estão em projeto, fazendo ainda o processo de upgrade de release, vão poder contar com a garantia estendida, e tendo contratado essa garantia estendida, vão ter acesso. Porém, para os clientes que já estão nos releases 12.1.23, 12.1.25, que são releases que estão ainda dentro do seu ciclo de vida natural, já está disponível o pacote de atualização contemplando essas novas funcionalidades. Porém, será necessário atualizar alguns artefatos, alguns componentes, como o app Server, o Smart Client, o DB Access, como eu comentei, para fazer toda aquela parte de auditoria e acesso a dados criptografados, bem como as libs do Proteus. Aos clientes que já fizeram o upgrade para o release 12.1.27, que é o release mais atual, que nós lançamos em fevereiro deste ano, então, o ambiente já está atualizado e apto para trabalhar os controles de dados protegidos. Então, vocês vão poder fazer já toda essa configuração, como eu mostrei agora, direto no ambiente do Proteus. Então, está apto a fazer todas essas configurações. Bom, pessoal, em linhas gerais, são essas as informações necessárias para que a gente possa tratar dados no Proteus. Eu vou acompanhar aqui
as perguntas, né, que vocês estão colocando, né, nós temos no nosso time também respondendo as informações no chat, e eu estou aqui com vocês até o final, para quando a gente pode voltar e responder algumas perguntas ao vivo. Eu vou passar a bola agora para a Bruna, que vai falar um pouco sobre como o cloud da TOTVS já está preparado para atuar e atender as necessidades dos nossos clientes perante a LGPD. Bruna, eu vou passar aqui o controle para você. Oi, César, tá bom. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho, que eu já apresento a minha tela. Bruna, é com você. Obrigada. Bom, pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim, Bruna, estamos. Ah, perfeito. Bom, vamos começar aqui. Bom, pessoal, me apresentando, eu sou a Bruna, eu trabalho aqui na área de cloud da TOTVS, e eu vou apresentar um pouquinho como que o cloud pode auxiliar vocês na adequação à LGPD. Bom, aqui a gente apresenta 3 situações, né, que são que tem no mercado. Então, a primeira tabela é on-premise, que seria quando o cliente tem toda a infraestrutura dentro da casa dele. Já em comparação à segunda tabela, né, que é um cliente que ele está numa outra nuvem, seja no modelo IaaS ou no modelo PaaS, e que não Bruna, é direcionado ao... Oi? Só coloque o seu modo em modo de apresentação, porque a tela ficou menor, ela está apresentando. Clica nos 3 pontinhos lá e coloque em modo, ocultar o módulo de apresentador para que possa todos ficar maior a tela. Embaixo, Tá 3 pontos embaixo. Espera só um pouquinho. Ocultar modo de exibição. Isso, bom. Opa. Pronto. Vou reiniciar a apresentação. Tá. Tá, tem um botão ali. Aqui. Agora Minimiza tá certo? sua tela. Não, minimiza sua tela, ainda que a gente não está vendo a parte do PowerPoint. Opa, Só um minutinho. ele deve estar embaixo. Coloque em modo de apresentação de novo. De novo nos 3 pontos. Espera aí, gente, só um minutinho. Calma aí, César, eu acho que Clica no ocultar aí. Acho que agora vai, espera aí. Agora sim. Agora foi? Foi. Pronto. Bom, retomando aqui, pessoal, desculpa aí. Então, a gente tem essas 3 visões, né, que a gente está comparando. Então, a primeira é on-premise, que é quando o cliente tem a infraestrutura dentro da casa dele. A segunda é o IaaS, que é quando o cliente está numa outra nuvem de mercado. Então, seja no modelo IaaS ou no modelo PaaS, em que não é direcionado ao produto da TOTVS. Versus o nosso serviço, a gente consegue fazer essa comparação e consegue ver que o custo total e o trabalho que exige do cliente é bem menor, quando ele está no nosso caso. Então, a gente oferece um serviço direcionado para o produto da TOTVS, que é diferente do que o mercado faz. Quando o cliente está on-premise, ele precisa fazer toda essa gestão, né, que envolve custo, tempo, funcionário. Ele precisa ficar responsável tanto pela infraestrutura quanto pela gestão do RP. Quando a gente vai para uma outra nuvem de mercado, essa responsabilidade ela já fica dividida. Então, toda a infraestrutura fica de responsável do player, mas o cliente ainda fica responsável por uma outra parte. Aqui também é bom ressaltar que quando a gente fala de outras nuvens de mercado em relação ao serviço de backup, ele se limita a fazer apenas o backup, tá? E na hora de fazer a gestão desse backup, às vezes o cliente ele é pego de surpresa, porque ele também precisa ficar responsável por isso. Quando o cliente já está na nuvem da TOTVS, a gente cuida dessa parte para ele. Quando a gente fala do nosso serviço, ele tem um valor agregado porque a gente faz essa gestão para o cliente. Então, a gente faz com que ele realmente foque no seu negócio. E quando a gente fala também de outros pontos, como sistema operacional, segurança, banco de dados, nós fazemos uma série de investimento que muitas vezes
se o cliente fosse fazer sozinho, ficaria muito caro para ele. Então, migrando para a nuvem da TOTVS, você reduz, né? Você consegue reduzir até 50% desses controles da LGPD. Isso é baseado em cima de um estudo de referência do Cloud Security Alliance, tá? Mas isso não significa que migrando para a nuvem da TOTVS, o cliente diminui a responsabilidade dele, tá? Então, o cliente ainda fica responsável. A lei tem uma série de outras abrangências, mas a gente consegue ajudar a implementar esses controles, então, de uma certa forma, reduz esse trabalho para o cliente. Aqui a gente vai dar um overview sobre a segurança na nuvem da TOTVS, tá? A gente vai entrar em alguns pontos que a gente utiliza aqui, tanto no nosso data center, e é legal ver, né, o quanto a gente está preparado para isso. Então, quando a gente fala nessa stack, que vocês estão vendo na tela, né, para cada um desses itens, e que não é limitado apenas a esses itens, tá? A gente trouxe algumas dos processos que a gente tem. Então, a gente acaba endereçando algumas boas práticas de segurança e de ferramenta. A nossa segurança, ela se baseia em cima de 3 visões: pessoas, processos e ferramentas. Então, no primeiro item, quando a gente faz testes de invasão e auditoria periódica com empresas externas. A gente faz uma gestão de vulnerabilidade do produto. Então, pelo fato da nuvem da TOTVS saber sobre o produto, né, em termos de aplicação, a gente consegue descer mais no nível de gestão dessa vulnerabilidade, além de usar cofre de senhas. A gente tem uma das principais certificações de mercado, e é importante falar sobre o Tier 3, que o nosso Tier 3 é o Facilities. A gente está entre as 8 empresas privadas no Brasil que possuem esse tipo de certificação. Quando a gente fala de sistema operacional, então a gente tem o anti-malware e gestões de acesso. Quando a gente fala de monitoramento, a gente tem o SIM, resposta de incidentes, auditorias, EDR. Quando a gente fala de backup, todo o nosso backup é off-site, então a gente acaba replicando fora do nosso data center. De redes, a gente tem o anti-DDoS, firewall de última geração, e a gente tem o IPS. O que seria isso, né? É o Intrusion Prevention System. Basicamente, é uma camada a mais de proteção para o cliente. De virtualização, a gente tem isolamento de rede. Storage, a gente faz redundância e também outras camadas. E quando a gente fala de servidores, a gente tem toda uma segurança física, a gente tem combate a incêndio, a gente tem no breaks. Tudo isso é voltado ao nosso data center. Então, o cliente da TOTVS, né, se ele fosse implementar tudo isso sozinho, ficaria bem caro, porque o poder de barganha que a TOTVS tem é diferente, né? Então, quando o cliente ele migra para a nuvem da TOTVS, ele já tem tudo isso atendido, né? Então, isso ajuda no final do dia a implementar medidas de segurança para o cliente. Isso é uma espécie de resposta do cliente em relação ao que a lei pede, né, de implementar medidas mais restritivas de segurança. Além de toda essa implementação de segurança, né, a gente ainda conta com uma camada de automação na gestão de produtos, que, entre outras coisas, faz a gestão de itens de segurança. Isso aqui é uma telinha do T-Cloud, eu não sei se todo mundo conhece, mas o T-Cloud é um ecossistema de produtos TOTVS na nuvem. Basicamente, com ele te permite fazer uma série de ações em relação à administração do produto, inclusive de segurança. Então, você tem clareza sobre os recursos que está implementado, seja do próprio produto em si, ou seja de ações que você pode concluir, como, por exemplo, editar um SQL. Tudo isso dentro de um ambiente seguro. Você também consegue fazer algumas ações de automatização na gestão do RP. Por exemplo, né, atualizar pacote. Também é possível controlar se um serviço está de pé ou não, igual esses itens que estão em verde ou vermelho, né? Então, você consegue ter essa métrica. Você consegue parar e voltar eles em tempo real. E você também consegue acompanhar, por exemplo, log de produto e monitoramento. Também é possível fazer alguns controles de segurança através da própria ferramenta, como a gente tinha falado antes, né? Então, você consegue administrar regras de firewall pelo T-Cloud. Então, você consegue, por exemplo, colocar um IP nesses campos e identificar qual é a restrição de endereço de origem deles. Então, pessoal, o T-Cloud, entre várias outras coisas, inclusive ajudando na LGPD, ele consegue te ajudar também na administração do produto, através desses controles implementados.
benefícios que a nuvem da TOTVS pode trazer e fornecer para os seus clientes. A contratação é por conexão concorrente, então o cliente não precisa se preocupar com sizing ou obsolência da infraestrutura e evolução do software de terceiros. Isso fica de responsabilidade da TOTVS. Nossos clientes conseguem ter acesso ao RP de qualquer lugar, então basta ter acesso à internet e times também trabalhando remotamente, todo mundo consegue ter acesso aos seus dados. Nossos clientes não têm impacto, tá, na variação do dólar, nosso pagamento é feito em real, então isso ajuda muito o cliente a ter a previsibilidade sobre os custos. Nosso cliente também tem redução de custo total com RP, então ele não precisa se preocupar com licenciamento de banco de dados, do sistema operacional, de segurança, além de uma série de outros itens, né, de administração do RP. A TOTVS ela fica responsável por isso. Gestão de RP automática e simplificada, que é o T-Cloud, né, que eu apresentei algumas telinhas para vocês anteriormente. Então, que é o ecossistema de produtos TOTVS na nuvem. E também é possível economizar com os gastos relativos à administração do RP, porque o cliente tem uma autonomia em cima do ambiente dele através do T-Cloud. E por último, a disponibilidade de aplicação TOTVS. Então, ela é a única nuvem que oferece essa disponibilidade sobre o RP e garante a continuidade nos negócios. O cliente tem uma garantia de performance maior para a solução TOTVS. Bom, pessoal, é isso. Era basicamente um overview explicando como que a nuvem da TOTVS pode auxiliar vocês aí na adequação e trazer alguns benefícios que ela pode trazer para os clientes. A gente vai estar online aqui, tá? Eu vou dar uma olhada agora nas perguntas. Não sei se o César ou se a Milena querem falar alguma coisa, responder alguma pergunta que foi questionado. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Bom, acho que boa parte das perguntas nós já respondemos no nosso chat, tá bom? Os materiais serão compartilhados, como a Milena bem colocou, em nossa página lá da consultoria tributária, né? Então, do espaço legislação da TOTVS, e vocês vão poder acompanhar todas essas informações, tá bom? Caso tenham dúvida, podem entrar em contato conosco e a gente vai ter o maior prazer em responder a vocês, ok? Fico também aí o convite para que vocês possam conhecer também outras novidades que nós temos no release 12.1.27, tá? Nós faremos uma nova sessão devido à grande procura, uma nova sessão no dia 9/6, né, no mês que vem, aí, daqui 2 semanas, faremos uma apresentação. Então, peço que quem tiver interesse, procurem a nossa página de eventos lá em eventos.tots.com. Vocês vão encontrar esses conteúdos, né, esses eventos virtuais e também outros para que vocês possam conhecer mais sobre as necessidades do nosso produto, né? Todas as novidades que nós temos, tudo que a gente tem de novo que pode ajudar no dia a dia da empresa de vocês, tá bom? Olha, apareceu mais uma pergunta aqui, o William, sobre o Crystal Reports. O Crystal, ele é uma solução de terceiros, né? Então, qualquer a atuação com relação a ela, será importante que você avalie com esse terceiro para que ele possa tratar essas informações. Dentro dos relatórios padrões da TOTVS, como eu disse, já estão tratadas essas informações, ok? Então é importante aí realmente avaliar junto ao fornecedor qual é o tipo de acesso ou ainda você, nos relatórios que você possua, implementar controles como esse, respeitando, né, as características dos campos que foram implementadas no Proteus, tá bom? Ele está perguntando aqui também, o William, sobre as soluções de importação e exportação, né? Se é isso, William, sim, elas estão também, os módulos verticais do Proteus, né, de importação, de exportação,
também passaram por todo esse mapeamento que nós fizemos, identificação dos campos pessoais e sensíveis, e estão disponíveis também dentro do Proteus, bem como todas as demais verticais, sejam elas segmentos ou não, ok? Ok, vamos olhar aqui as próximas perguntas. Customizações que utilizam dados sensíveis, existem função para desenvolvimento? Sim. Na verdade, Denilson, o Denilson está perguntando se existem funções para capturar o dado criptografado. O dado, ele é criptografado no banco, né? Então, ele existe lá uma camada no banco que a gente chama de TDE, né? Transparent Data Encryptation, que faz esse processo. Então, quando você consultar os dados numa customização, então, ela já vai estar descriptografada, tá bom? Você não vai precisar fazer esse tratamento. O que você vai precisar identificar são os campos que você, por hora, tenha criado nas suas customizações que tem algum tratamento, né, diante de todo o mapeamento de processos que você fez na empresa, ok? Mais alguma pergunta? O Alan está perguntando, hoje eu tenho uma planilha conexão com o banco de dados. Em cloud eu vou conseguir utilizá-la? Como precisaríamos entender um pouquinho mais o que é essa planilha para que você possa endereçar realmente ao time de cloud, tá bom? Até para que a gente possa entender, mas a princípio, né, o Proteus tem diversas APIs que podem conectar com outros sistemas ou até mesmo web services que vão funcionar, seja ele estando on-premise ou em cloud, ok? É importante analisar esse caso em específico e, se for o caso, conversar com o time de cloud para que eles possam orientá-lo da melhor forma. Isso, César. Alan, caso você queira entrar em contato com a gente nesse e-mail que está na telinha, a gente pode entender melhor e te ajudar a ver o seu caso, tá bom? Outra pergunta aqui. A LGPD, o Davidson está perguntando se a LGPD também será estendido às soluções de parceiros. Sim, os parceiros, né, cada um com os seus softwares, tem que tratar as suas informações, né, de acordo com esses parâmetros, né? Então, os nossos parceiros também têm aí o seu requisito de tratamento das suas soluções e vão tratar essas informações, tá? Normalmente, eles têm, cada um adota uma política de desenvolvimento e tem a sua forma de tratamento, mas também devem seguir essa recomendação, sem dúvida. Uma outra pergunta do Denilson. Um relatório customizado que eu tenha utilizado, exemplo, o campo RA nome, que é o campo do nome do funcionário, Interreport, ele vai puxar o nome do funcionário sem descriptografado? Se eu entendi bem, você está dizendo sem ofuscado, não é isso? Se você usou as funções padrões da TOTUS, né, o T-Report, como você está citando, ele tratará, se o campo tiver como é esse caso, ele tem lá um tratamento de ofuscamento, ele deve vir ofuscado sim, tá? Então, é importante que essa customização que você tenha usado as funções padrões da TOTUS. Se usou, sim, as funções são as mesmas que nós utilizamos no desenvolvimento e estão aptas a tratar os dados pessoais e sensíveis. Qualquer dúvida que você tenha com isso também, Denilson, você pode abrir um chamado no nosso suporte, direcionando lá para o time de framework, que eles vão poder ajudar a esclarecer alguma necessidade que você tenha, ok? Olha, pelo que eu estou vendo, não há mais perguntas. Então, pessoal, eu acho que em nome da TOTUS eu agradeço aqui a presença e participação de todos. Nos colocamos à disposição para apoiá-los, né? Bem como tanto a mim quanto o time de cloud. E qualquer dúvida pode encaminhar para os nossos e-mails para que a gente possa ajudá-los de alguma forma ou ainda através dos canais que vocês já conhecem, consultando o executivo
de vocês, tá bom? O executivo de atendimento de vocês pode ajudar também a direcionar quais essas questões, caso precise de alguma informação conosco aqui também, tá bom? Agradeço a todos, espero que todos fiquem bem aí, mantenham-se seguros aí enquanto a gente ainda está nesse período de quarentena, e espero encontrar com vocês em outros eventos, sejam eles virtuais ou ainda lá na TOTUS, como todos gostaríamos de estar, ou participando presencialmente com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e uma boa tarde. Obrigada, César. Boa tarde. Gente, agradeço, tá? Só reforçando, os materiais apresentados já estão aqui na ferramenta. Quem não baixou pode já baixar, tá? Deixei dentro da apresentação do conceitual, tem aquele QR Code que ele deixa você, direciona você para a página, tá? Dos eventos, onde que vai ficar disponível essa apresentação, tá bom? Também agradeço a participação do César, da Bruna, tá? Muito legal, conto com vocês para a próxima, tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada, pessoal.